Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui para mais um episódio de Serialcast, mas antes vou dar aquela reclamadinha, né? Pedir desculpa para vocês mais uma vez pelo hiato aí, o tempo que a gente está sem lançar episódios. O pessoal tá até mandando mensagem para mim no Instagram perguntando se acabou o podcast e tal. Não acabou, né? A gente só não consegue manter mais aquela mesma frequência que mantínhamos outrora. Entretanto, estamos sempre fazendo o esforço para estar aqui contando histórias e trazendo episódios novos para vocês. É a vida do jovem adulto, né? Não tão jovem assim mais, mas adulto, infelizmente. Bom, pessoal, eu separei para vocês hoje a história do Nicholas Cruz, que foi o autor de um massacre horrível que aconteceu em 2018, lá na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, ocorrido em 2018. E é uma história muito triste, essa história de massacre. Vocês sabem que eu prefiro não fazer às vezes, mas eu sinto que às vezes a gente precisa fazer, principalmente com os últimos acontecimentos, coisas que têm ocorrido até mesmo aqui no Brasil, que não era tão frequente. Nós já tivemos, claro, episódios aqui tristes também, como de Suzano e tal. A escola do Realengo, né? Mas não é tão frequente quanto os Estados Unidos, por exemplo. Mas, de qualquer modo, nos últimos tempos aí que eu tenho visto na mídia, aí, pelo menos 2 casos aconteceram aqui no Brasil. Então, acho que a gente sempre tem que bater um papo sobre isso e esse debate está sempre aberto. E sempre que eu faço algum episódio sobre massacre escolar, eu gosto de fazer um disclaimer antes, né? Bater um papinho com a galera. Porque a gente sempre vê que, como o ambiente escolar é ali o primeiro contato que as pessoas têm, que nós temos, né, com a sociedade de fato, né? A gente sai da infância, ali da primeira infância, aquela coisa do pré, aquela coisa toda maravilhosa, muitas cores, brincar com tintas e tal, e de repente, bum, cai numa escola, aquele caixotão de cimento e tal, com todo aquele ambiente que passa, às vezes, até ser hostil para algumas pessoas e isso acaba criando alguns problemas, né? Então, eu gosto sempre de falar para você que acha, que se compadece com a situação dos autores desse tipo de massacre. A gente vê muito isso na internet, infelizmente, né? Se você tem esse tipo de predileção, por favor, procure ajuda, isso não está correto, não é um pensamento, vamos dizer assim, normal. Procure ajuda, que se você tem alguma coisa que aconteceu contigo que acaba fazendo com que você se compadeça com a situação dos autores desses tipos de crime, é porque tem alguma coisa errada. Vá procurar ajuda, que é sempre bom. Tá bom? Bom, vamos lá começar a contar a história, então, do Nicholas Cruz e o massacre na Marjory Stoneman Douglas High School. Era tarde de 14 de fevereiro de 2018, o dia de São Valentim lá nos Estados Unidos, o que equivale ao dia dos namorados aqui no Brasil. Quando um carro de aplicativo parou em frente à Marjory Stoneman Douglas High School, a partir de agora eu só vou chamar de Stoneman Douglas ou Escola Stoneman, porque é um nome muito grande, né? Essa Stoneman Douglas High School é uma escola na cidade de Parkland, na Flórida. E então o rapazinho do carro de aplicativo que parou ali saltou um rapaz chamado Nicholas Cruz, de 19 anos, que era um ex-aluno da escola. Bom, o Nicholas Cruz, ele infelizmente não estava ali para encontrar um amigo dos tempos da escola ou para visitar um antigo professor ou algo do tipo. O motivo da presença dele ali, seja lá qual for, jamais vai poder justificar o que ocorreu ali nos minutos seguintes da chegada dele. Mas vamos ver quem que é o Nicholas Cruz. Ele nasceu em 24 de setembro de 1998 na cidade de Margate, na Flórida, e ele foi adotado pelo casal Roger e Linda Cruz. E apesar de ter sido diagnosticado com autismo e TDAH, ele teve uma infância que pode ser considerada normal. Entretanto, assim que passou a frequentar o ensino médio, como eu estava dizendo sobre aquele impacto do ambiente social ali, essas primeiras impressões, ele passou a ter diversos problemas em relação ao comportamento dele com outros alunos. Todos esses problemas acabaram resultando numa série de transferências de escola. Por exemplo, ele foi transferido 6 vezes num período de 3 anos. E em 2014, ele foi matriculado numa escola para crianças com deficiências emocionais e de aprendizado.
Dentre as reclamações atribuídas ao comportamento dele, a mais séria era de que ele frequentemente ameaçava outros alunos. Apesar dessa conduta problemática do Nicolas Cruz no ensino médio, ele era membro do Corpo de Treinamento de Oficiais de Reserva Júnior, que é um programa federal patrocinado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na escola. Eles fazem um programa ali onde eles colocam ali como que eu posso dizer, os preceitos das Forças Armadas, aquela coisa da disciplina e tudo mais, e ele participou desse programa. E ele também era membro do time de atiradores de espingarda de ar do seu colégio. Eu nem sabia que tinha isso. Mas espingarda de ar é aquela espingardinha que tem, eu não sei se tem hoje em dia ainda, mas antigamente tinha nos parques de diversões, acho que tem, né? Você ia dar tiro nos maços de cigarro lá, naquelas caixinhas e tal, e ganhava bichinho, né? Então ele era membro do time oficial da escola de tiros, de atiradores de espingarda de ar. A gente vê que ele já tinha uma certa predileção por armas, né? Ele fazia parte de um treinamento de oficiais do exército, claro que não é errado, mas enfim, isso já mostra um pouquinho da predileção dele que ele tinha, né? 2 anos depois ele retornou para o colégio Stoneman Douglas, mas ele foi expulso em 2017 novamente por motivos disciplinares. Nessa época, os problemas do Nicolas Cruz estavam tão evidentes que havia até um e-mail circulando entre os professores recomendando para que tivessem cuidado com ele. E ele havia sido proibido de circular de mochila dentro das instalações escolares. Porque o que aconteceu? Ele começou ali a dar esse tipo de problema e tal, e ele falava muita coisa, ele falava que gostava de arma e tal, desenhava suásticas nazista na mochila dele, no caderno. Então o pessoal começou a notar que ele era um pouco, tinha um comportamento meio estranho, né? E os professores aí ficaram ali com o pé atrás. Isso é muito comum, infelizmente, para eles lá nos Estados Unidos. Então, quando eles veem uma pessoa assim que pode ser potencialmente aí, um atirador escolar, eles identificam e passam a prestar atenção. Embora eu creia que essa atenção não foi o suficiente, né? Quer dizer, eu creio não foi mesmo, né? Conforme a gente vai ver no desenrolar dos fatos. Em 2016, ele fez algumas postagens no aplicativo Snapchat, onde ele mostrava fotos de seus braços com cortes, aquela coisa da automutilação, o que fez com que o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, o que equivale aqui ao nosso conselho tutelar, passasse a investigá-lo e propôs que ele fosse avaliado por exames psiquiátricos de modo involuntário. É mais ou menos como se fosse ele fosse levado coercitivamente para os exames, fosse levado ali independente da vontade dele. E eles fizeram isso baseado numa lei que existe nos Estados Unidos, que é chamada Lei Baker. É uma lei que permite que as pessoas sejam avaliadas psiquiatricamente de forma coercitiva, né? Não precisa da vontade dela. Simplesmente pega o cara e leva lá para fazer os exames. E nesses exames que ele foi diagnosticado com TDAH, autismo e depressão também. E a avaliação final desses exames determinou que ele tinha baixo risco de prejudicar a si mesmo e aos outros. Olha aí. Posteriormente aos fatos que ocorreram lá no colégio Stoneman Douglas, análises do comportamento dele na internet revelaram-se muito perturbadoras. Ele frequentemente postava fotos de armas, além de opiniões extremistas e insultos a negros e muçulmanos em perfis que eram atribuídos a ele. Em fevereiro de 2017, ele comprou de maneira legal, ele tinha 18 anos, ele comprou um rifle AR-15 em uma loja de armas em Coral Springs. Logo depois, ele comprou várias outras, incluindo espingardas, rifles, bastante munição, né? Se atentem para esse fato, ele tinha 18 anos em 2017 e conseguiu comprar tudo isso de arma. Uma colega de escola afirmou que certa vez viu ele desenhando uma suástica na mochila e também escrevendo que ele odiava negros. E o comportamento dele, esse comportamento meio esquisito, meio estranho, foi observado por outras pessoas do convívio dele que relatavam que ele estava sempre estressado, sempre de mau humor e sempre procurava esconder o próprio rosto. Talvez ele tinha ali algum problema com a autoestima. Não sei, mas ele estava sempre nessa vibe de aqueles caras que usam touca e tal, sempre procurando esconder o rosto dele. Teve o relato de um outro aluno que conviveu com ele, que ele disse que o pessoal, os alunos da escola comentavam que se tivesse alguém que fosse capaz de cometer um massacre escolar, esse alguém era o Nicolas Cruz. Então vocês veem que ele já levantava aí uma certa desconfiança das pessoas e
Olha só que engraçado. Curiosamente, num levantamento que foi feito pela CNN logo depois dos fatos, apurou-se que entre os anos de 2008 e 2017, cerca de 23 ligações foram feitas à polícia para relatar algum problema com o Nicolas Cruz. Encanei com o Nicolas Douglas por causa do nome, né, da escola, mas é Nicolas Cruz. Entre essas ligações estavam as reclamações de alguns vizinhos por ele estar sempre portando armas. E até mesmo, já teve gente que falou assim, olha, talvez ele pode ser um atirador escolar, né, que eles chamam, né? Em formação, em potencial. Então você imagina, o pessoal já via não só os alunos que estudavam com ele, mas também as pessoas da vizinhança, as pessoas que tinham convívio com ele ali na rua, viam que ele tinha um certo probleminha e... Pera, deixa eu ajeitar o microfone aqui. Aí. E ligavam para a polícia. Recentemente, a série do Jeffrey Dahmer no Netflix fez um puta sucesso e uma das protagonistas na série, também na história real, foi a vizinha do Jeffrey Dahmer que ligou várias vezes para a polícia falando que o cara era esquisito, que tinha uma movimentação estranha no apartamento dele e tal. E a polícia meio que cagou para essas ligações aí e acabou dando no que deu, né? E pelo que parece aqui, pelo que a CNN levantou, a quantidade de ligações, 23 ligações num período aí de 9 anos, é bastante coisa, né? Tinha que ter olhado aí, tido um olhar mais apurado em cima desse menino, né? Bom, o Nicolas Cruz ele perdeu o pai dele em agosto de 2004 e em novembro de 2017 ele ficou órfão de mãe também. E aí ele passou a morar com alguns parentes, com alguns amigos. E foi apenas 3 meses depois dele perder a mãe dele, ele ficar ali órfão de pai e mãe, que ocorreu o massacre na escola Stoneman Douglas. Agora, voltando à tarde do dia 14 de fevereiro de 2018, dia de São Valentim, lá nos Estados Unidos, assim que o rapazinho desceu do carro de aplicativo, o Nicolas Cruz estava portando uma mochila e um estojo de fuzil nas mãos. O estojo de fuzil é uma coisa enorme, né? Parece ali esses cases de violão, de guitarra, porque o fuzil é grande, né? Então alguém com uma mochilinha, com aquele negócio ali, obviamente que iria levantar a suspeita. E ele desceu com aquilo ali, caminhou até em direção ao edifício 12 da escola, que é uma instalação que tem 3 andares e cerca de 30 salas de aula. Então você imagina, na hora ali, estima-se que no momento tinha mais ou menos cerca de 900 alunos no local. Então ele foi ali provavelmente no que estava mais cheio. Ele foi avistado por um segurança da escola. O cara viu ele com a mochila, com o estojo ali e tal. Aí ele avisou para os outros seguranças no rádio, falou, tem um menino portando aí um estojo grande, uma mochila e tal. Só que ele não perseguiu o Nicolas Douglas e nem emitiu ali o que eles chamam de código vermelho, que é um código usado para situações de perigo em potencial. O cara falou, olha, o menino vindo o código vermelho, todo mundo ia ficar ali... ia ficar espreito, ia ficar espertão com a situação e acabar tomando uma atitude aí, talvez até preventiva, né? Só que ele não fez nada disso. Inclusive tem até um relato que eu vi, eu nem coloquei no roteiro aqui, mas eu vi um relato acho que era um vídeo da NBC, enfim, uma rede de televisão americana, a moça falando que quando esse segurança falou no rádio que estava entrando um cara assim tal. Um dos seguranças que estavam dentro da escola ali acabou se escondendo dentro do armário. Ao invés de agir, ele se escondeu. Posteriormente, esses seguranças ali que estavam na escola, eles alegaram que o treinamento recebido por eles para a situação de perigo em potencial e tal, não permitia que eles agissem de fato e somente agissem alertando os outros seguranças e as pessoas sobre uma ameaça. Então ele estava ali tipo um guardinha com apito, mais ou menos, né? Só para dizer, olha, tem uma ameaça, não podemos fazer nada. Enfim, o Nicolas Cruz entrou no corredor do prédio e passou a atirar aleatoriamente, ferindo vários estudantes e professores. E no meio dessa ação, os seguranças da escola, que ainda não haviam emitido o código vermelho, ficaram ali na loucura porque eles não sabiam como que procedia naquela situação. Inclusive os caras falaram assim, a gente não sabia quem que tinha a ordem para emitir o alerta vermelho. E aí o que seguiu foi um verdadeiro teatro dos horrores, né? O Nicolas Cruz só parou de atirar quando possivelmente o rifle dele emperrou.
Então, assim que começaram o barulho dos tiros, foi toda aquela confusão na escola, os alunos começaram a correr, as pessoas saindo ali, e ele aproveitou essa situação caótica dos alunos correndo para fora do campus e se misturou no meio deles e saiu das dependências da escola. Não sei se vocês já viram, mas em todos esses casos mais famosos de massacre escolar, sempre tem aquelas imagens que mostram os alunos saindo com a mão na cabeça, né, com a mochilinha e tal, e os policiais vão verificando. E ele saiu ali, não estava armado, não estava com nada, né, então saiu ali tranquilo, ninguém nem notou. Ele saiu andando, foi até uma loja do Walmart, que ficava ali próxima da escola, entrou numa loja da Subway, né, a loja de sanduíche da Subway, e segundo o gerente da loja, ele pediu um refrigerante, pagou e saiu calmamente dali como se nada tivesse acontecido. Ele seguiu ali pela rua e minutos depois ele entrou numa loja do McDonald's. E, curiosamente, ele se sentou ao lado de um ex-aluno lá da Stoneman Douglas. Né? Conforme esse aluno testemunhou depois, já estava ali a notícia do que tinha acontecido rodando e tal, então todo mundo meio maluco. E aí esse menino foi e puxou assunto com ele, né? Falou, cara, o que será que aconteceu? Aquela conversa ali, pô, você viu o que ocorreu, não sei o que lá. E aí ele falou assim, cara, e o rapaz, esse Nicolas Cruz, ele não falava muito, não me respondia assim, e mantinha a cabeça dele abaixada durante todo o tempo que eu fiquei tentando conversar com ele. Algum tempo depois, a mãe desse menino, desse ex-aluno, ligou para ele, né, por conta ali da situação e tal, provavelmente estava preocupado, e falou, olha, onde você tá? Tô aqui no McDonald's e tal, na rua tal, tô indo aí te buscar. E ela ligou para ele e falou, olha, tô aqui no estacionamento. Aí o menino se despediu do Nicolas Cruz e desceu para encontrar com a mãe ali no estacionamento, e o Nicolas Cruz foi atrás dele. Ele notou que estava seguindo e tal, e quando ele chegou ali próximo do carro onde a mãe dele estava, o Nicolas Cruz pediu uma carona para ele, o que obviamente foi negado, né? O cara não conhecia, enfim. Falou, não tem como não. E aí, o Nicolas Cruz saiu andando pela rua. Cerca de meia hora depois, o policial Michael Leonard estava patrulhando ali pelas ruas, já tinham ali as descrições do atirador e tal, então o pessoal procurando, quando ele avistou um rapaz que estava andando pela rua que batia com a descrição que haviam passado para ele. Rapidamente ele desceu do carro e ordenou que o Nicolas Cruz deitasse no chão, e ele deitou sem oferecer resistência. No YouTube também tem vídeos dessa atuação, porque esse Michael Leonard, esse policial, ele estava com aquelas body cam, né, aquelas câmeras de policial, que agora tem no Brasil também, e aí mostra toda a ação. E é bem estranho, cara, porque na hora que ele parou o menino deitou no chão e tal, ele foi lá e já meteu o gancho nele ali, né? E aí o menino falou assim, ele começou a falar umas coisas totalmente desconexas, tipo que ele tinha demônios, vozes na cabeça dele. A policial falou, pô, demônios? Ele demônios, não sei o que lá e tal. Aí depois um outro policial falou, olha, fica quieto. Aí ele ficou quieto lá e depois dá pra ouvir assim, tipo um choro. Depois vocês procuram um vídeo lá. Não é tão perturbador, porque é uma prisão assim, normal, né? Bom, enfim. E aí, após a prisão dele, o saldo total das vítimas do massacre cometido por ele foi de 17 pessoas, sendo eles 14 alunos e 3 funcionários da escola. 12 dessas vítimas morreram ainda dentro do prédio da escola ali, e 3 do lado de fora, e outras 2 morreram no hospital depois que foram socorridas. Após a prisão dele, ele recebeu 17 acusações de assassinato premeditado e foi mantido sob custódia ali sem a possibilidade de fiança. E aí, de acordo com o xerife local, ele assumiu a autoria de do crime, né? A autoria de todas as mortes. O julgamento dele teve início em 7 de março de 2018 e por conta de questões burocráticas também entrou a pandemia, né, do Covid-19. Esse julgamento ele acabou tendo vários adiamentos, várias datas remarcadas, né? Em uma dessas sessões aí dos julgamentos foi apresentadas várias evidências do comportamento dele na internet para ajudar a incriminar ele. Teve um relatório apresentado pela acusação, onde algumas análises investigativas revelaram que as pesquisas feitas pelo Nicolas Cruz na internet, em sites de buscas e tal, no Google, por exemplo, tinha várias coisas bem sugestivas,
como busca, entre aspas, como se tornar um atirador escolar. Outra frase que ele buscava, porque eu quero matar uma mulher. Essa é meio aleatória, mas de qualquer maneira, meio acusatória, né? E também ele tinha muitas buscas em referências à música Pump It Up Kicks, aquela da Foster the People, que é uma música que a letra faz alusão ao massacre ocorrido na Columbine High School. Inclusive a letra é muito pesada, né? Eu acho assim bem forte aquela letra assim, né? E aí em 13 de outubro agora de 2022, o Nicholas Cruz foi finalmente condenado à prisão perpétua. Essa condenação causou uma certa revolta em algumas pessoas que queriam muito a pena de morte. Mas ele foi condenado somente à prisão perpétua. Esse evento do tiroteio do Stoneman Douglas High School reabriu um debate infinito que tem lá nos Estados Unidos, que é sobre as legislações sobre o porte e venda de armas lá nos Estados Unidos. Em março de 2018, o Poder Legislativo da Flórida aprovou uma lei que leva o nome da escola, que aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima permitida para se comprar armas naquele estado. Lembra que eu pedi para vocês se atentarem ao fato dele ter 18 anos e por isso ele conseguiu comprar um arsenal de maneira legal? Pois é, eles mudaram após esse tiroteio para 21 anos de idade, o que, na minha opinião, não muda muita coisa, né? E eu lembro que na época que teve esse massacre nessa escola, abriu-se todo aquele debate e tal. Na época o presidente dos Estados Unidos era o Donald Trump. E eu lembro que eu achei até curioso, o Trump disse que estava aberto esse debate e tal, mas a gente conhece aí as aspirações políticas dele. E ele propôs o seguinte, que o ideal seria armar os professores na escola para eles poderem se defender de potenciais atiradores, né? Então, assim, pagando o mal, pagando com o mal, né? Enfim, eu particularmente acredito que a mudança tinha que ser efetiva na questão de se adquirir armas e não de se comprar mais armas e defender, né? Enfim, mas esse é um debate que pegou fogo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também recentemente, né? Por questões políticas aí, enfim. É uma coisa bem complicada, né? Assim como esse evento suscitou também uma série de movimento anti-armamentista, né? Também criou uma série de reações de entusiastas de teorias da conspiração anti-controle de armas. Bom, obviamente que o pessoal da paz foi lá e que não vão fazer manifestações pedindo fim, ou pelo menos assim umas leis mais rígidas na questão de se adquirir uma arma e tal. Em contrapartida, a galera que gosta de arma também começou a criar ali umas teorias da conspiração, que aqui no Brasil nós geralmente chamamos de fake news, né? E era o seguinte, essas teorias da conspiração diziam que o Estado tinha um programa ali, uma agenda de controle anti-armas, de que queria desarmar realmente o cidadão norte-americano para que ele ficasse cada vez mais vulnerável. Não sei onde eu também já ouvi uma história dessa, mas enfim. E olha só que proporção que tomou essa maluquice toda, né? Um secretário do deputado estadual republicano chamado Shawn Harrison, o deputado era o Shawn Harrison, né? E o secretário dele, que chamava-se Benjamin Kelly, mandou um e-mail para o jornal, para o Tampa Bay Times, afirmando que o que ocorreu lá na Stoneman Douglas High School foi um evento controlado, encenado por atores, com a finalidade de proibir a venda de armas nos Estados Unidos. Então, olha só, tem tiozão do Zap lá também, né? Porque você imagina o pessoal fala assim, não, cara, isso aí não aconteceu. Todo mundo tava ali fazendo uma cena, tipo um filme de terror, pra gente poder, pra criarem todo esse clima, pra tirarem a arma da gente. Um ex-congressista republicano e também colaborador da CNN, chamado Jack Kingston, você vê que é uma pessoa que tinha ali o poder da palavra, que tinha espaço para dar opiniões, afirmou que os estudantes envolvidos ali naquelas manifestações que ocorreram depois do massacre da Stoneman Douglas, manifestações anti-armamentistas, todos eram financiados pelo bilionário George Soros e apoiado também pelo movimento dos Antifa. Esse George Soros, de tanta coisa que ele banca, né, de tanta teoria da conspiração que ele banca, ele devia estar pobre já, ele não devia estar mais bilionário. Porque tudo quanto é coisa aí, ele que está por trás, né? Esse cara, ele tem muito dinheiro, hein? Nossa Senhora. E olha só, esse lance, essa teoria da conspiração sobre
a parada da escola, dizendo que foi encenação, ela se baseou no quê? Ela ganhou muita força quando um vídeo foi publicado no YouTube que sugeria que um dos alunos presentes ali na escola, chamado David Hogg, era um ator e que ele estava ali ajudando a galera a encenar. Esse vídeo chegou no Trend Topics ali do YouTube na época, né? Ficou ali tipo no top do YouTube, até ele ser removido pela plataforma, obviamente, né? E eles se basearam no seguinte: o David Hogg, ele era integrante da TV da escola. Lá tem muitas essas coisas assim, tipo, você tem o jornal da escola e tal, e ele trabalhava na TV da escola. E ele usava uma câmera ali para filmar isso. E no momento que aconteceu a invasão do Nicolas Cruz, ele estava portando uma arma. O professor, que era o orientador deles nesse projeto, pediu para que todos se escondessem dentro de um armário, e o David Hogg pegou ali e começou a filmar a reação dos alunos correndo. Então os caras falam, mas como é que acontece um fato desse e alguém filma? Né? Uma loucura. Enfim. Esse David Hogg, ele ganhou muita visibilidade, além do fato de ser a figura central dessa teoria da conspiração, também porque ele passou a organizar diversos protestos e boicotes contra a indústria armamentista dos Estados Unidos. Ou seja, então ele passou a ser a figura central na luta contra isso aí, obviamente, que ele lançou, que ele chamou para cima dele todo o ódio aí da galera que é a favor das armas lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro também que teve a renda revertida em prol da causa anti-armamentista e foi até eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo no ano de 2018. Então, esse triste evento com o Nicholas Douglas, que acabou criando toda essa situação e até aumentando aí, fomentando mais o debate anti-armamentista na época, que a gente viu que acabou não dando em nada. A única lei concreta que foi obtida após essas manifestações, após esse triste evento, foi que mudaram a lei na Flórida, somente na Flórida, que é lá cada estado que responde pelas suas próprias leis, né? De que para você comprar arma você tem que ter mais de 21 anos e não 18 anos. Enfim, eles têm as razões deles lá para acreditar que isso talvez possa ser efetivo, né? E a gente vê aí que infelizmente não está sendo tão efetivo, porque coisas desse tipo ainda continuam acontecendo com uma certa frequência nos Estados Unidos. E como eu disse, infelizmente até aqui no Brasil acabou tendo alguns requisitos aí dessa cultura maluca dos massacres escolares. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio e siga a gente lá nas nossas redes sociais, @serialcastpodcast no Facebook, @serialcastpodcast no Instagram e @cast_serial no Twitter, e também siga a gente lá no YouTube no canal Mega História. Beleza, gente? Foi um prazer enorme ter esse momento mais uma vez com vocês. Eu prometo aí que eu tô cada dia mais me esforçando para conseguir para conseguir estar fazendo episódios, né? Inclusive a gente lançou aí um episódio com as meninas do Drink com Crime. Um episódio muito legal. Depois você entra lá no perfil delas lá. Quero agradecer as duas também. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal a gente contar uma história maravilhosa. Vão lá no perfil delas e procurem lá o episódio que tem o Alê, que é um episódio muito legal. E, inclusive, elas estão convidadíssimas para participar aqui de um outro episódio que a gente tô trabalhando no roteiro, episódio bem legal, que vai ter a participação das meninas do Drink com Crime. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo muito carinhoso e até o próximo episódio de Serialcast.